Graça a paz, amada igreja. Também graça a paz, todos os irmãos que estão em casa assistindo este culto, em sua casa, né? Também Deus abençoe. Já vou aproveitar, convidar o pastor César Peixoto, para que ele venha trazer hoje a bendita palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, te damos graça e louvor a ti, Senhor, pela tua presença. Entregamos a ti teu servo ungido, pastor César Peixoto, que vai trazer a tua palavra. Usa com poder e autoridade, a palavra abençoada em cada coração, a palavra, Senhor, desafiadora, a palavra, Senhor, que possa transformar, Senhor, corações e também, Senhor, aumentar nossa fé e também para que tua bênção esteja em cada coração, em cada vida. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a ti, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Graça e paz do Senhor para todos. Sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui na sede e poder compartilhar, né, um pouquinho daquilo que Deus nos deu durante essa semana de oração. Romanos capítulo 13 e versículo 11. Amados, eu estava uma dúvida sobre 3 mensagens que Deus me deu. Eu fiz 3 esboços. E normalmente, de manhã, eu já sei o que eu vou pregar. Mas hoje eu confesso que eu fiquei numa dúvida atroz. Entendeu? E o que eu vou falar aqui não é para pastores, não é para presbíteros, para evangelistas, é para a igreja. Pessoas que têm de 3 anos para cá de crente, no máximo 3 anos de crente, mas que pode servir para alguém que é antigo e que tem dúvidas. A dúvida é a seguinte: você está salvo? Você tem convicção que se Jesus voltar agora, você tem certeza que sobe? Absoluta. Você tem certeza do perdão dos pecados? A mensagem que eu vou trazer para vocês tem como tema as 3 fases da salvação. A salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. E eu gostaria que você saísse daqui convicto de que você está salvo. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se uma pessoa tem dúvida da sua salvação, isso mostra que ele pode não estar salvo. Você tem dúvida? Sem fé é impossível? Uma vez eu estava pregando o evangelho no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, e uma senhora de cabelos grisalhos, falando de Jesus para ela, ela disse para mim: pastor, ninguém pode ter certeza que está salvo, porque ninguém morreu ainda. Nós só teremos certeza que vamos morar no céu de verdade quando nós estivermos lá. Como que a gente vai ter certeza se ninguém morreu ainda? Nem o senhor pode ter certeza. Eu falei: não, fale pela senhora. Como que eu vou mostrar um caminho de salvação para a senhora se eu não conheço o caminho? Eu falei: não, a palavra de Deus afirma que eu estou salvo. E é isso que nós vamos falar essa noite em nome de Jesus. Romanos 13:11 diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós
do que quando aceitamos a fé. Alguém pode ler esse versículo e botar na sua cabeça: ué, a salvação está perto, mas você não está salvo. Está dizendo aqui que a salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé, mas você não chegou lá ainda. Só que essa palavra salvação ali é a salvação do corpo, glorioso. A gente vai chegar nesse detalhe aqui. E essa salvação ali também é o próprio Jesus, está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Amém, amados? Então vamos falar sobre as 3 fases da salvação. Primeiro, é muito importante, irmão, que você entenda uma coisa. Salvação no passado. Jesus nos salvou de quê? Abre a sua Bíblia aí. 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Fala da salvação no passado. Jesus nos salvou de quê no passado? Que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Fala comigo, que nos salvou. Passado. Nos salvou. Salvou de quê? Ele nos salvou no passado da condenação do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ali houve um julgamento. Todos nós fomos julgados ali, em relação aos nossos pecados. E nesse julgamento, Jesus assumiu a culpa. E a culpa de todos nós caiu sobre ele. Resultado desse julgamento, Jesus foi condenado à morte. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos isentou da condenação. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há. Não tem mais condenação. Se não tem condenação, você está salvo. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala que Jesus nos salvou, ele nos salvou da condenação do pecado. No momento que você aceitou Cristo, seu pecado foi perdoado. Não há mais condenação para você. Você está salvo da condenação do pecado. Quem acredita assim, levanta a mão e fala glória a Deus. Então é muito importante você tomar posse disso. Você não entra em condenação. Você já está salvo. Você não vai ser julgado. Tem pessoas que acham assim, vai chegar o juízo final, só no juízo final é que nós vamos saber se vamos ser salvos ou não. Amados, você deve ter aprendido isso na escola dominical. Juízo final não é para crente. Juízo final é juízo de condenação. Aquele que não teve o seu nome achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem não tem o seu nome no livro da... Então, se nós aceitamos Jesus, o nosso nome está no livro da... Quem tem o nome no livro da vida, levanta a mão. Não tem condenação. Nós vamos estar presentes no dia do juízo final. Sim. Para ser julgado? Não. Para participar do juízo. Quando alguém for chamado, você pode ser testemunha. Vai aparecer o filme da vida dele, vai abrir os livros... E o juiz vai dizer, você foi evangelizado. Não fui, não. Aí vai aparecer você pregando para alguém. Aí você fala, é verdade, eu preguei para ele. Eu convidei para a igreja. Eu dei folheto. Mas ele não quis. Olha aí. Nós vamos ajudar a julgar. Vamos ser testemunha. Mas não para ser julgado. O julgamento do crente já aconteceu. Em relação ao pecado, já aconteceu aonde? Na cruz do Calvário. Fala glória a Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Sim, resolvemos o problema da salvação no passado. Vamos falar um pouquinho da salvação no presente. No presente, Jesus nos salva de quê? Porque tem versículo que fala que ele nos salva no presente. Abre a sua Bíblia aí. Efésios,
Vamos ler primeiro Romanos. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Posso ler? Diz assim o livro de Deus: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente é salvo de quê? Ele é salvo do domínio do pecado. As pessoas do mundo são escravas do pecado, nós fomos libertos. Se nós alimentarmos a nossa vida espiritual, nós podemos resistir às tentações. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu sempre digo, irmão, o seguinte, em relação ao pecado, a carne e o espírito. Já li isso várias vezes em alguns livros. Se você pegar 2 cachorros pitbull, um você alimenta com carne, ração, bota ele bem forte, vitamina. O outro você bota só pão e água, durante 30 dias. Pão e água, o outro se alimenta bem. Se botar os dois para brigar, quem que vai vencer? O que está mais bem alimentado. O outro está fraco, coitado. Assim é a nossa carne e o nosso espírito. Aquilo que você alimenta mais, vai vencer. Se você leva uma vida de oração, de jejum, você lê a palavra, você está sempre nos cultos, você está sempre vigilante, você está alimentando a sua vida espiritual. Mas se durante a semana você ficar vendo filmes de gente pelado, lê revista de gente sem roupa, você fica ouvindo música do mundo a semana toda, rádio litoral, rádio tropical, funk, não sei o que, você está alimentando a sua carne. Na hora da tentação você está fraco. Por isso que muitas vezes nós caímos. Que a tentação vem na medida certa. A Bíblia diz assim, olha, Coríntios 12, não, acho que é 10, 32, negócio assim. Não veio sobre vós tentação acima do que vós podeis suportar. A tentação vem na medida. Alguém fala, mas por que eu caí? Você caiu porque você estava fraco. Você alimentou mais o seu eu exterior do que o seu eu interior. Então você não estava pronto, por isso você caiu. Por isso nós caímos. Por isso nós somos derrotados. Então é muito importante que você entenda isso. O pecado não terá domínio sobre vós. A pessoa fala, pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Mas Jesus falou que o espírito está pronto. E aí? Você pecou porque você é sem vergonha mesmo. Eu pequei porque eu sou sem vergonha mesmo. Eu pequei porque eu dei lugar. Porque se você estivesse num nível espiritual bom e pedisse graça, porque às vezes você tem que pedir graça. Aprende uma coisa, provação a gente suporta. Eu estou passando uma grande luta, mas eu suporto, em graça. Tentação você não enfrenta, tentação você foge. Tem um homem lá no seu trabalho, você é uma mulher casada, você é uma moça de Deus, é um rapaz de Deus, tem alguém no seu trabalho te tentando, você está se sentindo fraco, se afasta. Sai de perto. Você está entendendo? Sai de perto. Tentação você foge. O que José fez quando a mulher agarrou ele? Ele enfrentou, ele disse, eu sou forte, pode me agarrar que eu não faço nada. Foi assim que ele fez? Ele fugiu. Ele sabia que se ficasse ali, ele ia cair. Então ele foge. Tentação você foge. Mas se a pessoa está na presença de Deus, normalmente Deus dá graça para resistir, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O que Jesus nos salva hoje? Ele nos salva hoje do domínio do pecado.
Fala glória a Deus. Quem crê assim, diga amém. Abre a sua Bíblia aí, para reforçar isso aí. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Fala comigo, libertados do pecado. Então, no momento que você aceitou Cristo, começa um processo que chama-se santificação. Esse processo de santificação não acaba nunca, só vai acabar o dia que Jesus voltar. Aí vamos ficar libertos desse corpo de pecado. Mas até lá, esse processo de maturidade e processo de santificação não para. O crente nunca está totalmente santo. Ele está sempre num processo. Isso aqui me dominava, não me domina mais. Isso aqui me dominava, graças a Deus eu me libertei disso. É um processo. Amém? É um processo. Eu gostava muito de ouvir música do mundo, agora, graças a Deus, não tenho mais prazer nisso. Tenho prazer agora no louvor. Eu gostava muito de ver aí isso, agora estou liberto. Então a pessoa vai se libertando da pornografia, vai se libertando dos palavrões, ele vai se libertando dos maus hábitos, à medida que ele vai buscando a Deus, se aproximando de Deus. É um processo que chama-se santificação. E isso não para. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então a Bíblia diz, olha, Efésios 5, 26. Nós somos a noiva. É duro para o homem falar isso, que eu sou noiva, né? Mais num país machista como o Brasil. Mas se você tem um bigodão, se você tem uma barba grande, se você é um cara de 2 metros, fica sabendo, se você aceitou Jesus, você é uma noiva. Noiva de Jesus. 5:22. Não, 26, né? 5:26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ali está falando da noiva. Como é que a noiva vai se encontrar com o marido na noite de núpcias? Fala comigo, santo, irrepreensível. Naquela época, os tempos bíblicos, quando uma moça ia para a noite de núpcias, ela tinha que usar na cama que ela ia deitar um lençol branco. Não podia ser vermelho, não podia ser preto, não podia ser marrom. O lençol tinha que ser branco. Então ela deitava com seu noivo, no outro dia o noivo pegava o lençol e apresentava para os pais ou para os líderes, dizendo, ela era pura, porque o sangue ficava no lençol. Se não acontecesse isso, a menina podia ser apedrejada. Como é que o negócio era sério, né? Se fosse hoje em dia, hein? Fala, misericórdia. Os tempos mudam, né? Mas deveria ser assim. Então, nós somos a noiva. Como que uma noiva se prepara para o noivo? Como é que ela se prepara no dia do casamento? Já de manhã. Hoje em dia tem salão de beleza, tem umas que vai para tantos lugares, faz a unha, faz a unha da mão, a unha do pé, e faz o cabelo, e tanta coisa, todo um ritual, um processo, só para agradar o noivo. Fale com a pessoa do seu lado, como você está se preparando? Como noiva de Cristo, para o noivo. Está pura, limpa, santificada, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o noivo bem forte. Somos a noiva, irrepreensível, santa. Então, Jesus nos salvou no passado da condenação do pecado. Não há mais condenação para você, se você aceitou Jesus.
nos salva hoje do poder do pecado. O crente não é escravo do pecado. Quando o crente tropeça e cai, isso não quer dizer que o crente não peca, não. Deixa eu voltar aqui. Estamos dentro de um corpo, né? Ó, meu espírito está dentro de um corpo, né? Que ele está sujeito ao pecado. Então nós estamos sujeitos a cair, sujeitos a quedas. Mas o pecado na vida do crente é apenas um acidente, não é uma coisa constante. E quando você pecar, se um dia você cair, tropeçar num delito grave ou menos grave, confesse com todas as palavras. Tem pessoa que fala assim: Senhor, perdoa meus pecados cometidos em pensamentos, obras, olhares e palavras. Amém. É bom falar assim em público. Você não vai ficar aqui dizendo os seus pecados para todo mundo ouvir. Mas no seu particular, chame o pecado pelo nome. Eu menti. Eu roubei. Eu traí. Você tem que chamar o pecado pelo nome. Fale. Às vezes o pecado é tão grave que a pessoa tem até vergonha de falar, mas essa vergonha é bom, mostra que você não é sem vergonha. Mas fale. Deus quer ouvir. Confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você sabe qual é a diferença do crente em relação ao pecado, do crente para as pessoas do mundo? Porque tem pessoas que falam assim: eu não estou na igreja, mas tem gente na igreja que é pior do que eu. As pessoas que não querem vir para Jesus usam muito esses argumentos. Mas sabe qual é a diferença do cara que bebe cachaça no mundo e de um crente que, no momento de que ele está zangado da vida, ele está sofrendo, ele está sofreu uma traição, ele está num momento difícil e de repente, né, ele pega um copo de cachaça e bebe? Pode acontecer. O crente não bebe cachaça, mas pode acontecer. Mas aí ele bebeu, oh meu Deus, perdoa. Nunca tenta explicar pecado. Deus já sabe por que você pecou. Deus não quer explicação. Pecado não se explica. Jesus, eu pequei porque eu estava fraco, eu pequei porque eu fiquei aborrecido, eu pequei porque eu estava zangado com ela. Não, eu pequei. Tem misericórdia de mim, pecador. Preciso da tua graça. No momento que o crente fala: eu pequei, eu bebi cachaça, me perdoa, o sangue de Jesus purifica. E o cara do mundo lá? O cara do mundo vai confessar uma vez, duas vezes, três vezes, não tem perdão. Por quê? Porque ele não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Ele não tem um Salvador do pecado dele. Então, o pecado dele está acumulado. Se ele tem 20 anos de vida, é 20 anos de pecado acumulado. Se ele tem 50 anos de vida, é 50 anos de pecado acumulado. Se ele tem 80 anos de vida, 80 anos de pecado acumulado. E ele pode orar todo dia pedindo perdão, que não tem perdão. A não ser o dia que ele falar: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu te aceito como meu Salvador, eu pequei a minha vida inteira, me perdoa. Aí sim, o sangue de Jesus vai purificar ele. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 1. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que o advogado faz? Prova a inocência. Jesus prova a nossa inocência. Eu morri por esse povo. Mas o povo do mundo não tem advogado. Por quê? Porque ele não aceitou Jesus. Quem não recebe Jesus como Salvador não tem advogado. Ele está por conta própria. Ele está condenado. Se morrer, infelizmente, vai para o inferno. Por isso que nós temos que ganhar almas. Por isso que nós temos que mostrar para eles que eles estão perdidos. Nós temos que mostrar para eles que sem Jesus Cristo não há salvação. Quantos estão entendendo? Fala amém. Fala glória a Deus. Vamos para a terceira fase da salvação, o tempo futuro.
Romanos 8, 23. Salvação no futuro. No futuro, Jesus vai nos salvar de quê? É aquele primeiro versículo que nós lemos, que a nossa salvação está mais perto. Romanos 8, verso 23. Posso ler? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. O que é que Jesus vai nos salvar do futuro? Jesus vai nos salvar do futuro desse corpo pecaminoso, do pecado que há nesse corpo. Esse corpo aqui, ele vai ser glorificado. Ele vai ser transformado num corpo incorruptível. Aí sim, acabou o pecado. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós estamos num corpo pecaminoso. Nós estamos num corpo que tem a semente do pecado. E nós temos que lutar contra essa semente, contra esse pecado. Mas um dia, nós ficaremos libertos deste corpo. Fala glória a Deus. Abre aí, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Coríntios fica logo depois de Romanos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz assim, a respeito do nosso futuro corpo. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. Jesus vai nos salvar do futuro deste corpo. Nós estamos aguardando a redenção do corpo, onde esse corpo será transformado num corpo espiritual, semelhante ao de Cristo. E nunca mais nós pecaremos, nunca mais vai ter tentação, nunca mais nós adoeceremos, nunca mais morreremos, nunca mais envelheceremos. Levante a mão e fala, glória a Deus. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Fecha o olho e abre rapidinho aí. Fechou e abriu? Alguém fala assim, quando Jesus estiver voltando, que eu ver o pessoal sendo arrebatado, eu dobro o joelho e peço misericórdia, Jesus me leva. Vai dar tempo? Não abrir e quem foi, foi, quem não foi, já era. Grande tribulação. Vai ficar aí com o anticristo aí nos 7 anos aí, sofrendo. Então, amados, as 3 fases da salvação. Jesus nos salvou da condenação do pecado, nos salva no presente do poder do pecado e nos salvará no futuro do pecado que há no nosso corpo, porque o nosso corpo vai ser transformado. A teologia chama essa mudança de corpo, essa transformação de glorificação do corpo. Aleluia, glória a Deus. Agora, pastor, podemos ter certeza da salvação? Tem algum versículo que garante a nossa salvação no momento? Sim. Abre a sua Bíblia aí. Vou falar só alguns versículos e vou encerrar. João 5, 24. Eu tenho 4 minutos, vamos lá. João 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Levanta a mão e fala, glória a Deus. Fala comigo, não entrará
em condenação. Fala, tem. Olha a palavra, tem. Você já tem a vida eterna. Já estamos usufruindo dela. Mais um. João capítulo 10. Versículo 28. Vamos ficar em pé. João capítulo 10. Versículo 28. Olha que versículo maravilhoso que Jesus falou a respeito da salvação. E vamos ler o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Presente, fala, dou-lhes a vida eterna. Aí fala comigo, ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo não tem poder de roubar a sua salvação. Ninguém pode roubar a sua salvação, porque você está na mão de Deus. Só você pode jogar a sua salvação fora, porque nem Deus vai te obrigar a ir para o céu. Se você falar com Deus, não quero ir para o céu, não quero ir para o céu, não quero saber, e vai para o mundo, Jesus vai tentar te trazer de volta, mas não vai te obrigar. Se você quer ir, vai. Mas quem quer permanecer no caminho do Senhor, levante a mão e fala glória a Deus. Dou-lhes a vida eterna. Ninguém vai tirar você da mão de Deus. Ninguém vai tirar você da mão de Deus. Ninguém as arrebatará da minha mão. Que Deus possa te abençoar. Nunca mais duvide da sua salvação. Quem garante a nossa salvação? A palavra de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Quero passar a palavra para o pastor Paulo. Orar. Senhor nosso Deus, nesta bela noite, nós estamos aqui implantando uma semente de fé nos corações a respeito da certeza da salvação. O céu e a terra passará, mas as tuas palavras não passarão. E a tua palavra diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nós nos apropriamos dessas promessas e agradecemos, Pai, porque não merecemos essa tão maravilhosa salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, 2 avisos rápidos. O primeiro é que o pastor já autorizou de pouco a pouco para que os irmãos possam participar de células. Amém? Então você pode comunicar ao seu líder, o líder tem que comunicar ao seu coordenador e pode, claro, com as devidas precauções. E em segundo, convidar os irmãos para participar da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando, voltamos no domingo passado, estaremos retornando a partir das 9 horas. Então, você que queira aprender um pouco mais da palavra, venha e participe. Fique de pé, vamos orar. O pastor vai implicar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos gratos a Deus por esta noite. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, ó Pai. Agora entregamos nossas vidas, pedindo que o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção aos nossos lares. E dai-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Você tem que ter certeza da salvação, gente, tá? Para que o diabo se envergonhe, entende? O diabo nos engana, o diabo é mentiroso, viu? Você está salvo. Qual é a evidência? Qual é o sinal que você está salvo? Você é fraco, peca mesmo. Não deixa enganar essas coisas, tá? Enquanto estamos com essa carcaça, corpo, irmãos, temos algumas fraquezas, sim. Mas não quer dizer que você vai perder a salvação. Não. É pela fé, entende, né? Eu creio em Jesus, eu vou ser salvo. Eu vou lutar, esforçar para ter uma vida de santificação, entendeu? Aí sim, você luta, esforça, peleja contra pecado, contra tentação, contra este mundo, tá? Aí sim,
Você está caminhando para a direção certa. Tá? Você crente não pode relaxar. Tá? Não pode acomodar, quer dizer. Amém? Amém, igreja? Pastor César, por que os coreanos vão primeiro que o brasileiro vai ser arrebatado? Por que os coreanos vão ser arrebatados primeiro que os brasileiros? Quando esse dia busca a sua igreja. Não sabe, não? Você acabou de falar, não abrir e fechar o olho, né? Eu tenho menor que você, me pisca mais rápido. Só para rir, por conta. Irmãos, ajuda irmãos na ação social, tá? Traga a cesta básica, alimento não perecível, tá? Para poder engarinhar. Terça-feira, Cristiana Mara Leila, que culto da manhã com Deus, engarinhou bastante alimentação, né? Tá? Não sei quanto cesta tem, eu não sei, mas precisamos mais, tá? Você pode trazer, tá? Enquanto puder, para que possamos juntar mais e também ajudar pessoas carentes, necessitadas nessa pandemia. Tem muita gente que está precisando da comida, viu, na sua casa, viu? Amém, irmãos? Levante as suas mãos, vamos orar. A graça infinita do Senhor Salvador Jesus Cristo, amor eterno, amor ágape sacrificial do Pai Celestial, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmãs que crê e tem certeza de salvação e vida eterna em Jesus Cristo. E pela fé também crê que Jesus virá um dia buscar sua igreja para arrebatá-lo, desde agora e para sempre, eternamente. Amém, Jesus. Glória a Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmão, Deus abençoe você, graça e paz, tá? Cumprimenta com braço ao braço, viu? Deus abençoe.